E se o tempo não fosse uma força natural? E se a passagem do tempo aqui na Terra, desde o nascer do Sol até o piscar dos seus olhos, fosse na verdade controlada por um artefato antigo, criado por uma civilização esquecida, ou por algo que está muito além da nossa compreensão? Lendas e sussurros perdidos através das eras falam de um objeto misterioso, poderoso e fascinante, conhecido como o relógio cósmico de ouro. Hoje, vamos mergulhar de cabeça nesse enigma e investigar se a chave para o controle do tempo esteve, desde sempre, escondida bem debaixo do nosso nariz. Para entender essa ideia, precisamos voltar no tempo para civilizações antigas. O tempo não era essa linha reta e constante que imaginamos hoje. Ele era cíclico, sagrado e, acima de tudo, controlado. Os sumérios, por exemplo, descreviam em suas tábuas de argila grandes eras que eram medidas e governadas pelos próprios deuses. Já os egípcios acreditavam que o tempo era uma força cósmica mantida em perfeito equilíbrio pela deusa Maote, a personificação da ordem e da verdade. E claro, não podemos esquecer dos maias, cujos calendários são tão complexos e precisos que até hoje desafiam a nossa ciência moderna. Mas e se todos esses calendários, esses ciclos divinos, fossem apenas interfaces humanas? E se eles fossem apenas a maneira que nossos ancestrais encontraram para ler um mecanismo muito maior e mais antigo? É aqui que surge a lenda do relógio cósmico de ouro. Textos esotéricos, tradições ocultas e fragmentos de conhecimento proibido descrevem um artefato único. Ele seria feito de um metal eterno, muitas vezes identificado como ouro puro, ou um material desconhecido, que não enferruja, não se desgasta, e não obedece às leis da nossa física. Mas o mais impressionante é que este relógio não media horas ou dias como os nossos. Sua função era muito mais grandiosa. Ele regulava os grandes ciclos da civilização, ditando os momentos de ascensão e queda de impérios. Ele controlava as eras geológicas, os períodos de cataclismo e as mudanças climáticas do planeta. E talvez o mais assustador, ele determinava os saltos e os recuos tecnológicos da humanidade. Não era um simples marcador. Era um verdadeiro controlador do ritmo do nosso mundo. Uma máquina que definia o destino de tudo e de todos. O mais curioso é que, quando começamos a procurar, encontramos ecos dessa mesma ideia em culturas que supostamente nunca tiveram contato entre si. Na tradição mística hebraica, fala-se do Shema Meforash, um nome sagrado de Deus com 72 partes que, segundo as lendas, poderia influenciar a própria realidade, incluindo o tempo. No hinduísmo, temos a roda do tempo, o Kalachakra, que representa os ciclos intermináveis de existência, controlados por forças divinas. Filósofos gregos antigos descreveram um cronos mecânico, uma engrenagem celestial que mantinha o universo em movimento ordenado. E no Egito, o disco solar, associado ao deus Ra, não era apenas um símbolo de poder, mas um regulador cósmico que garantia a continuidade da vida e do tempo. Seria tudo isso uma mera coincidência? Tantas culturas diferentes imaginando a mesma coisa? Ou seria a memória fragmentada de um único e verdadeiro artefato, um conhecimento perdido que sobreviveu apenas em forma de mitos e símbolos? Se um objeto tão poderoso realmente existiu, a pergunta óbvia é: onde ele está agora? Por que não temos acesso a ele? As teorias são tão fascinantes quanto o próprio artefato. Uma das ideias mais populares sugere que o relógio cósmico foi deliberadamente escondido ou enterrado após um grande cataclismo. Talvez a mesma grande inundação presente em tantos mitos ao redor do mundo. O objetivo seria protegê-lo de danos, ou quem sabe, proteger a humanidade dele. Outra teoria aponta que ele foi escondido para evitar seu uso indevido. Imagine o poder de acelerar ou reverter o tempo nas mãos erradas. Por isso, guardiões antigos teriam fragmentado o artefato em várias partes, espalhando-as pelos cantos mais remotos do planeta. Muitas lendas falam de templos ancestrais, de pirâmides a círculos de pedra, construídos não para adoração, mas para proteger algo em seu interior, que jamais deveria ser tocado novamente pela humanidade. Tudo bem, você pode dizer, isso tudo é mitologia e especulação. Mas e se houvesse indícios modernos? Fenômenos que a ciência atual não consegue explicar completamente. Pense nisso. Nos últimos anos, cientistas notaram variações inexplicáveis e minúsculas na velocidade de rotação da Terra. Oficialmente, atribuem isso a movimentos no núcleo do planeta ou ao derretimento de geleiras, mas a causa exata ainda é um debate. E o que dizer das falhas simultâneas e raras que ocorrem em relógios atômicos espalhados pelo mundo? Os instrumentos mais precisos que já criamos para medir o tempo? E os inúmeros relatos
documentados ao longo da história, de lapsos temporais locais, onde pessoas experimentam minutos, ou até horas que simplesmente desaparecem, ou se distorcem? Seriam todas essas anomalias apenas falhas naturais do universo? Ou seriam indícios de um mecanismo antigo e poderoso sendo ajustado, recalibrado, talvez por mãos invisíveis? Isso nos leva à questão final e mais perturbadora. Se o relógio cósmico de ouro existe, quem o controla? Quem teria a capacidade e o conhecimento para operar uma tecnologia tão avançada? As teorias novamente nos levam a lugares incríveis. Alguns apontam para uma civilização pré-diluviana, como a Atlântida, que teria alcançado um nível tecnológico muito superior ao nosso, antes de desaparecer. Outros sugerem que os criadores e operadores não seriam humanos, mas sim as mesmas entidades nao-rumenas que nossos ancestrais descreveram como deuses. Seres que talvez existam fora do nosso fluxo temporal. E há ainda a ideia de que existem guardiões secretos, uma sociedade que opera nas sombras, fora do tempo linear, cuja única missão é garantir que o ritmo do planeta seja mantido. Talvez o relógio cósmico não esteja perdido. Afinal, talvez ele só esteja fora do nosso alcance, em uma dimensão ou um nível de consciência que ainda não conseguimos acessar. A ciência oficial nos diz que o tempo é relativo. A teoria da relatividade de Einstein provou que ele pode ser distorcido pela gravidade e pela velocidade. O tempo passa mais devagar perto de um buraco negro, ou quando viajamos próximos à velocidade da luz. Mas a própria ciência também admite uma coisa fundamental. Nós não sabemos o que o tempo é. Sabemos como medi-lo com precisão, mas sua natureza essencial continua sendo um dos maiores mistérios do universo. E aqui está a questão que abre todas as portas. Se o tempo pode ser afetado, se ele pode ser esticado e comprimido, por que ele não poderia ser controlado? A possibilidade está implícita na própria física que conhecemos. No final, talvez o relógio cósmico de ouro seja apenas uma bela metáfora, uma forma poética que nossos antepassados encontraram para descrever os grandes ciclos da vida, da morte e do renascimento. Uma história para nos ajudar a compreender nosso lugar no universo. Ou talvez ele seja exatamente o que as lendas dizem. A peça de tecnologia mais importante e poderosa já criada na história da Terra. Um artefato que dita o nosso passado, o nosso presente e principalmente, o nosso futuro. Porque no fim das contas, quem controla o tempo, controla absolutamente tudo. Se você gostou de mergulhar neste mistério, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Temos muitos outros enigmas proibidos do universo para desvendar juntos. Obrigado por assistir, e até a próxima!